Olá, pessoal. Estamos aguardando o pessoal entrando. Vamos começar hoje uma homenagem aos grandes artistas, renomados, com história, atores, cantores, e que continuam aí se reinventando com projetos novos. Então é muito importante. Vamos dar um tempinho para que o pessoal entre, para que a gente comece então o Recordar é Viver de quem sempre é sucesso. Porque a alma do artista, ela não se cansa, ela norteia todas as áreas, todos os segmentos, e ele se reinventa a cada dia. E acho que se reinventar nesse momento para todos nós está sendo fundamental, porque em meio a uma pandemia nós estamos tendo que nos reinventar com o que temos, né? E acho que a arte, como eu sempre tenho já no meu perfil, ela existe para que a realidade não nos destrua. E a arte tem contribuído muito com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Talvez nem tivéssemos essa noção, quem não era do meio, não conseguia mensurar como a arte faz parte da nossa vida. Um filme, como diz, um passeio ali que era em família, hoje tem que ser um filme em família, né? Você tem que assistir novelas, streamings, séries, então isso está mais em voga do que antes nas nossas vidas. E eu acho que isso é muito importante, a gente se reinventar. O pessoal aí entrando aí em massa, muito obrigada. Meu irmão, que lindo, obrigada. Kátia Mansur, Francis, Luiz de Mor, todos prestigiando. Vamos ver se o nosso convidado, vamos aguardá-lo a entrar agora às 9 horas, né? Espero que ele entre o mais rápido possível e a gente vai conversando, porque aceito dicas também de vocês para outros nomes que a gente possa trazer aqui. Pode ser da música, né? Tem o Kleber Eubil que já está me dando bastante dicas, né? Colaborando. Nós aceitamos sugestões, porque isso na verdade é uma homenagem, realmente, como eu já disse, né? Para mim é um grande prazer. Eu já tinha esse projeto há algum tempo e eu nunca conseguia realizar. Para falar. Obrigada, Eva, linda, muito obrigada, Kelly Paz também, obrigada a todos, né? Vilma também, todo mundo que ajudou aí na divulgação. Azul, adoro a cor, eu também, que é a cor da saúde que nós precisamos nesse momento, a cor da alegria, né? Sempre é uma imensidão, é a cor do mar, e eu acho que isso já faz bem, tira todas as negatividades, né? Eu estou aqui feliz de estar com vocês, né? E poder colocar esse projeto, como eu estava falando, fazer valer uma ideia, né, que é uma homenagem, mas que acaba sendo informação, acaba sendo uma situação cultural que nós temos nesse momento, né? E eu, como disse, aceito sugestões, né? Tem modelos que nós vamos trazer aqui, já temos algumas pessoas confirmadas, né? Para a semana que vem vamos ter o cantor Zé Roberto, que fez parte da Jovem Guarda, já confirmadíssimo aqui conosco. Vamos ter também modelos tipo Adele Fátima, da época. Não vou ficar aqui também falando nomes para não estragar a surpresa. Modelos da época do Mamonas Assassinas. Nós vamos trazer aqui pessoas e vamos divulgar também o que elas têm feito agora, né? Que muitos continuam. Eu sempre falo, o artista ele não sai da arte nunca, né? Você nunca deixa de ser artista. E as pessoas têm a mania de achar que porque a pessoa não está na televisão ou por algum motivo não está exercendo aquela profissão, ela deixa de ser artista, né? Por exemplo, se você se formou psicólogo, advogado, engenheiro, você não deixa de ser e de ter aquele título porque você não está exercendo. E a carreira do artista, por si só, seja cantor, ator, atriz, ela já é assim, tipo sazonal, né? No sentido de muitas vezes tem altos e baixos, você tá numa estreia, outras vezes não, mas o artista ele tá sempre ali, ele tá sempre se reinventando, é o que eu digo, a alma do artista, a grandeza do artista, ela está realmente dentro dele, é de dentro para fora, né? Ele pode não estar fazendo um trabalho naquele momento, mas ele está sempre se reinventando. E o que ele for fazer, temos grandes artistas que deixaram de exercer a profissão, tipo Paulo Castelli, Lídia Bronde, foram ser psicólogos, né? Exercer uma outra profissão, mas continuam sendo sucesso. E deixaram aí para nós uma gama de trabalhos maravilhosos. O Francis sabe disso muito bem, que ele tem uma enciclopédia ambulante, sabe tudo sobre isso.
A Eva está pedindo que eu explique o projeto. Na verdade, Eva, é uma ideia para homenagear o que eu estava acabando de falar, artistas que fazem parte da nossa história e que deixam um legado assim maravilhoso, às vezes até quando já se foi, e muitos não sabem a trajetória daquele artista. E por que de quem sempre é sucesso? Porque, na verdade, ele está sempre se reinventando, nem sempre na mesma profissão, mas ele coloca a arte em tudo que ele faz. E temos os que realmente, como o Anselmo, que é hoje, ele fez grandes papéis, algumas participações, fez mais de 50 filmes, mais de 30 novelas, e é bem eclético no que faz, né? Faz teatro, é diretor, é roteirista, e está sempre se reinventando. Nessa época que nós estamos de pandemia, né? É uma situação, e ele continua trabalhando, fez agora um que nem ouvindo. Ah, pausou. Caiu o vídeo ou não? Bom, eu espero que o Anselmo entre, que ele não tenha esquecido de hoje de tarde para agora, porque né, eu espero que ele entre aqui. Eu estou tentando, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui, porque a nossa conexão, mas enfim, eu vou explicando. Espera aí, deixa eu ver aqui, Anselmo. Mas não é aqui. Aqui, já está vindo. Agora vamos. Olá, meu querido. Boa noite. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, estava travado, eu não conseguia. Não Enfim. consegui acessar, né? Eu falei, eu já estava aqui contando a história, não sei se você estava me ouvindo, eu não conseguia te ver, já estava ficando aflita aqui. É claro que eu te apresentei, dispensa maiores apresentações e comentários, mas é uma honra para mim ter na estreia desse projeto, dessa ideia, dessa homenagem, você. Estava falando de você como ator, diretor, roteirista, autor, escritor, que é uma das facetas não tão falados, mas que você é autor e escritor de 4 livros, né, que nós vamos falar aqui também. E eu queria falar justamente dessa versatilidade do seu trabalho, que você é do teatro, é do cinema, é da televisão, e faz todas essas linguagens muito bem. E isso é o que encanta, né? Então eu queria ser, mais uma vez, grata por você estar aqui, começar e apostar, como sempre, nas ideias de se reinventar, que você sempre está ali conosco, o artista, a pessoa que te procura, você, além de tudo, tem uma generosidade incrível, que é sempre própria dos grandes artistas, realmente. Muito obrigada. Opa, que honra! É uma honra. Eu acho Eu que a queria, gente. Anselmo, Hum. pode falar. Não, a gente Pode falar. leva a vida inteira trabalhando, se esforçando para um dia ouvir um agradecimento desse nível, né? Ah, sim, mas é merecido. Você tem uma trajetória e realmente incrível, porque você não é aquela coisa de ter aquele biotipo e fazer aquele estilo. Ou não, eu me contento só com teatro, eu me contento com a TV. Ou eu não faço isso. Eu nunca vi, do tempo que eu te conheço, alguém te levar uma ideia artística. Você pode ali melhorar, reinventar sobre ela, mas você não diz, não, não faça isso. Você não desestimula assim, jovens artistas, porque você também é professor. Aliás, uma das apresentações que eu esqueci. Você é professor, formou já alguns atores, né, foi professor, não sei se é da Martins Pena. Então, assim, você tem essa trajetória também na formação. E você carrega isso de uma forma, assim, tão genuína, de falar, olha, faça isso, de abrir portas, de também ser generoso em receber os novos. Eu acho Uhum, isso bem interessante. Então, é uhum. mais do que merecido o depoimento aqui, além de fã, né, sabe, sou sua amiga com muito orgulho e, como diz, parabenizo isso, de você realmente estar sempre aberto a novas ideias. Né? E eu queria que você falasse aqui um pouco, claro, da sua trajetória. Os fãs que te acompanham dispensam maiores apresentações. Tem um pessoal novo que eu convidei, da nossa nova área também, tem psicólogos, tem um pessoal da UTI da Mente, que é aquela live de psicanálise que eu te falei, que eu já te convidei também, e também tem a ver com você no final, que você vai falar sobre isso, sobre essa parte que você também preza. Assim, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, de como começou o seu sonho de ser ator lá atrás, que essa é uma das perguntas que
a gente normalmente não faz. Só faz, o ator tá famoso, vamos falar do personagem. Tal. Eu queria o sonho do Anselmo. Quando começou lá atrás o sonho, eu vou ser artista. Na Como foi? verdade, na verdade, sendo generosamente sincero, eu nunca sonhei em ser artista, nunca quis ser ator, nunca planejei Hum. isso, nunca senti isso. A minha verdadeira vocação, o que eu sempre desejei e que eu desejo e que estou prestes a conseguir realizar, é a medicina. Nossa, que bárbaro! Tá vendo como a gente faz descobertas? É, É. que bom, que lindo. Eu não pude, no período de formação, né, que todo jovem quer ingressar e construir uma profissão, eu não pude fazer medicina, porque é um curso muito caro e exige uma dedicação e uma formação extensa e cara, né, e eu tinha que trabalhar para ajudar os meus pais, e então eu não pude fazer isso. E agora, né, durante a pandemia, eu fiz vários cursos de terapia, né? Eu fiz o Uhum. Theta Healing, eu fiz cura multidimensional arcturiana, eu fiz cristaloterapia, eu fiz hipnose, eu fiz tudo que aparecia, eu ia fazendo porque tinha tempo para fazer, né? Tinha Sim. disponibilidade para fazer e algum recurso para investir. Até que depois de caminhar por essas várias e praticar com amigos e até alguns clientes que surgiram, né? Eu cheguei à escola de Ayurveda. É uma escola de Porto Alegre, que nesse momento é Uhum. online. Ela é alinhada com a faculdade e as universidades, a Universidade Indiana. O diretor da escola mora lá na Índia, tem todo o conhecimento, toda a envergadura necessária a formar terapeutas em Ayurveda. E estou já cursando o primeiro ano, faltam ainda 3. E estou maravilhado com a complexidade Uhum. desse conhecimento tão antigo. Eu pergunto para o professor assim, mas como é que surgiu a Ayurveda tal? E ele diz assim, vieram dos Vedas, né, que são os ensinamentos mais antigos da humanidade. Sim, mas os Vedas têm quantos anos? Aproximadamente 30 mil anos. Aí você pensa assim, mas como que há 30 mil anos um homem compreendeu a biologia, a integridade Integralidade. do Integridade. corpo, dos órgãos e tudo mais, Uhum. né? E o que são os Vedas? Né? E aí você começa a pensar, e faz parte do curso você estudar a história da Índia, né? A história é, é tudo em sânscrito, né? Tudo na linguagem poética, né? Os livros, por exemplo, que a gente estuda são todos em poesia, então é uma coisa muito muito adiantada, muito incrível, muito e o princípio é encantador, porque a Ayurveda ela não se propõe a curar as pessoas das suas doenças e dos seus males. A Ayurveda principalmente ela trabalha com o bem-estar. Se você está saudável, manter a sua saúde é um benefício extraordinário. E é tão difícil quanto você curar uma doença, uma anomalia e etc, etc. Então, você ajudar as pessoas a ficar e a permanecer no seu estado saudável, equilibrado, é um trabalho belíssimo. É um trabalho ao qual eu quero me dedicar. Muito mais do que aqueles que têm mais conhecimento e mais profundidade e vão, então, trabalhar a cura de doenças, né? Que é um estágio que eu não sei se eu vou conseguir atingir. Mas trabalhar o Sim. bem-estar, eu vou conseguir. Eu acho que eu consigo. Há uma frase do Jorge Lima que eu adoro, que diz o seguinte: vai chegar um tempo em que tudo aquilo que a gente pensou que era arte, na verdade era medicina. Exato.
E as coisas se completam, né, Anselmo? Lindo isso. Completo. E você só prova o quanto você não queria ser artista e é um grande artista. Eu fico imaginando se você quisesse, né? E assim, o que você quer, que agora você está realmente focado, você não vai conseguir, você já conseguiu, não tenha dúvida disso, até porque o querer é o movimento para você chegar lá. E o bem-estar tem a ver com tudo isso. E a medicina realmente, eu costumo dizer que medicina e direito são conceitos fundamentais e que todos os seres humanos deveriam ter. A medicina porque é o nosso próprio corpo, é a nossa própria saúde física e mental, de alguma forma. Os direitos são o que você tem que, na verdade, lutar por eles, exercê-los, que eles já são seus, né? Então, tudo isso faz parte da sua vida e torna tudo uma grande arte, como você acabou de colocar. Porque sem saúde não podemos fazer nada. Então, eu acho lindo você, e temos se dedicar a isso, né? E temos grandes artistas, médicos e advogados também. Acho que o próprio o Paulo Outrara é advogado, e temos vários outros que sempre eles andam pelas áreas, como você agora, e você veja que você está querendo algo novo, com essa trajetória linda, com esse conhecimento vasto que você tem, não só artisticamente, mas como um grande leitor, que eu sei que você é, e com vasto conhecimento, que se a gente for conversar horas sobre só o seu conhecimento, sem falar de você, a gente tem dias e dias aí, de 1001 noites e dias para poder falar. Assim, eu fico muito honrada, como eu já disse, e queria que você me falasse dos personagens, porque nós sabemos que você fez mais de 30 novelas, eu estava falando no início, mais de 50 filmes, eu imagino que você tenha mais de um personagem, e depois nós vamos para os livros, que eu acho que isso é um pouco que o público talvez não conheça tanto de você, e isso também é o que te enriquece e faz ser um grande ator, porque o que as pessoas hoje confundem, e eu posso falar isso, os mais jovens, é que talvez não precise ser conteúdo, só um rostinho, etc. Não todos, mas normalmente as pessoas acham que é só isso. E tem todo um estudo também, como qualquer outra profissão, uma dedicação. O talento sozinho, nem sempre você chega lá se você não tiver disciplina, persistência, e nós sabemos disso. Então eu queria saber dos personagens que você se lembra, como agora tivemos a reprise da Viagem, mas você teve a Seguro Malandro lá no cinema, teve novelas também marcantes de várias emissoras. Qual, pelo menos 2 personagens que você fala, Rose, olha, esse é o contraponto desse, eu gostei muito de fazer e mexeu comigo no sentido de eu dar vida, assim, do que eu tenho dentro de mim que eu gostei. Pode ser vilão, pode ser bonzinho, mocinho, qual que, assim, pelo menos 2 que você tenha gostado, 2 paradoxos. Então, assim, eu gostaria muito de falar assim da minha paixão atual, né, que foi ter feito um filme que é uma adaptação do Val da Sarapalha, do Guimarães Rosa, pela Elis Brito, que é uma atriz, uma escritora, uma professora também, e que me apresentou um roteiro que eu fiquei encantado, porque é a história de 2 sertanejos no sertão de Minas que estão com malária, né? E eles estão tentando sobreviver. O filme chama-se Abandono. Então eu me uni à minha filha Isadora Studart Vasconcelos, com quem eu sempre, Está aí nos que eu assistindo, nos adoro prestigiando, trabalhar, Isabela maravilhosa, que eu está adoro sempre aí sempre prestigiando e sempre trabalhar. uma companheira, né? Uma Uhum. companheira sua na arte Trabalhamos e na juntos, vida. eu, você e ela, né? Alberto Matos, que é um parceiro meu lá de Porto Alegre, com quem eu tenho uma trajetória artística também muito expressiva, muito significativa, e ao Orlando Merola, o Estúdio M, e a Elis, e ao Maravilhoso. Tadeu Melo, porque no texto são 2 personagens, né, que contracenam, são 2 primos conversando e sofrendo da malária, os delírios, etc, etc. E eu queria trabalhar com um outro ator, mas era impossível. Estávamos em setembro, em plena pandemia, e era um protocolo a ser seguido, aí eu resolvi fazer os 2 personagens. Mas, ao fazer os 2 personagens do Guimarães Rosa, eu comecei fazendo pelo Ribeiro, que é o mais velho, tal, ao qual exigi uma entrega emotiva, afetiva, espiritual, ao qual eu fui me entregando, e ali com a Isadora, e com o Beto, e com o Orlando, a coisa foi surgindo, foi surgindo. E eu propus a eles, então, que o Argemiro, o outro primo,
fosse completamente diferente do Ribeiro, né? Então, eu tinha feito um curso no DAA da Globo, Desenvolvimento Artístico da Globo, com o Marcelo Janot sobre Fellini. E uma das coisas que eu aprendi nesse curso é que o Fellini usava muito a voz dos dubladores ou outras vozes para colocar naquelas pessoas que ele escolhia para fazer os filmes dele, que muitos deles não eram atores. E às vezes até em grandes atores, como por exemplo o Anthony Quinn, em La Strada, a voz não é dele, a voz é de um dublador italiano, porque o Quinn não falava italiano com aquela precisão, Sim. né? Então eu comecei a perceber que isso aí era um caminho interessante para mim. E aí comecei a aprofundar mais e descobri que em 1905 uma mulher, uma diretora chamada Alice Guy, ela fez isso também. Ela colocava vozes diferentes nos atores. Então isso é um recurso antigo do cinema. Aí eu chamei o Tadeu Mello para o Tadeu Mello gravar a voz do Argemiro, né? E o Tadeu, com aquele timbre extraordinário que ele tem, com aquela verve maravilhosa que ele tem, me mandou um áudio e eu entreguei para a Isadora soltava o áudio no set de filmagem e eu incorporava. Eu corria atrás daquela voz, eu descobria os trejeitos daquela voz, sem em nenhum momento me preocupar em imitar o Tadeu Mello, com quem eu trabalhei muito tempo no Zorra, Sim. né? Então foi surgindo, o filme foi surgindo, e quando a gente viu o resultado, por exemplo, né, como a gente estava num estúdio muito pequeno, né, em chroma key, que é aquela tela verde no fundo, e depois você aplica o cenário virtual, a gente tinha uma preocupação de assim, para onde é o olhar, né? Onde é que está o Argemiro? Onde é que o Sim. Argemiro vê o Ribeiro como? E no cinema você tem a linguagem do plano, contraplano, do eixo, etc, etc, que é uma coisa muito exigente, porque quando você falha nessa gramática cinematográfica, o filme não monta. Né? O filme não monta, você olha Sim. para um lado, o personagem está de outro lado, né? É uma Sim. coisa complicada. E aí eu descobri com a Isadora e com o Beto que eu deveria contracenar com a lente da câmera, que é uma coisa que sempre me fascinou, porque tudo que a gente faz durante uma filmagem é nunca olhar para a lente, né? Verdade. A orientação primeira é essa. Não olho para a lente, né? E aí eu Sim. contracenei com a lente o tempo todo, e eu tenho uma paixão pela máquina cinematográfica, sabe? Eu amo a máquina cinematográfica. Quando eu sou do tempo que tinha uma câmera chamada Arriflex, que quando você ligava, não tinha som direto ainda, quando você ligava ela fazia um barulhinho mais ou menos assim. Prrr. E aí, quando você ouvia aquele barulho, você sabia que você estava sendo impresso na película, né? No filme, né? Então você não estava Sim. mais no plano do real. Você estava entrando dentro do cinema, você estava virando cinema, né? Então eu tenho essa paixão. Eu tive o privilégio de fazer muitos filmes, então eu sempre tive essa Sim. paixão de namorar a câmera, sabe? De olhar para a câmera, como eu estou olhando aqui, doar os meus olhos para ela, doar a minha emoção para ela. Então os dois personagens contracenam através dessa lente. Bacana. E, Uhum. consequentemente, o espectador também é a lente, né? Porque o ponto de vista da câmera é o ponto de vista do espectador no filme. Sim, sim, Então, eu perfeito. tô contracenando com o público, na verdade, que está assistindo a fita. Essa Então, proximidade, né? é, então Traz esse, essa proximidade. isso, esse trabalho assim nos encantou pelo resultado. A Isadora e o O Beto foram Orlando muito também. felizes na edição. Eu, em nenhum momento, interferi, embora eu seja um dos produtores do filme, eu não interferi em nenhum momento, eu não disse nada, eu não fui na edição nem nada. E eles me apresentaram o filme pronto e eu fiquei assim tão apaixonado, sabe, pelo resultante dessa interpretação, né? Pela maneira como a gente conseguiu realizar esse filme. Então, quando você me pergunta qual personagem, né, Uhum.
que eu mais curti fazer, eu diria que o Ribeiro é lindo, é maravilhoso. Você vai adorar conhecer o Ribeiro. Mas o Argemiro, que é a fusão do Tadeu Mello comigo, é uma coisa assim que eu estou Encantador. apaixonado. Eu tô completamente. Eu não conheço, talvez exista, e com certeza deve existir, um trabalho semelhante a esse. Mas para mim é uma extraordinária novidade um personagem ser feito por dois atores, um com o seu corpo e o outro com a sua voz. Perfeito, perfeito. E acho que o artista tem isso, dessa paixão, e você vê que essa mistura é que deu a essência. E você faz tudo com paixão, né, Anselmo? Então, essa paixão, ela passa no falar. Você está falando da personagem, você está aí totalmente envolvido aí É, por esses dois personagens, e é, a gente é, consegue sentir essa emoção, né? Que é é, próprio realmente é, dos artistas, dos grandes artistas. Ah, eu tenho certeza, porque a Isadora é uma ótima diretora, também além de atriz, e o pessoal do Orlando lá, eles têm um trabalho magnífico, né? O Orlando Merola com seu Estúdio M. E assim, nessa época de pandemia, você precisava disso, eu quero dizer, de uma reinvenção e de fazer um filme com uhum, essas restrições, né, Anselmo? Assim, vocês fizeram diante disso tudo. Então, eu acho que ainda foi mais essa descoberta. A questão dos personagens ali todos sincronizados e assim unidos, né? E aí uhum, a questão da câmera que você conseguiu fazer, que dá essa devolução para você do público, não deixa de ser, e ainda atuar e gravar com essas restrições, que é é, uma novidade também, não é? uhum, E uhum, assim, eu fico muito feliz de saber essas multifacetas que você tem, e o pessoal novo, tanto quanto a própria Isadora, que é super jovem, mas ao mesmo tempo muito experiente também no que faz, e traz esse olhar moderno para tudo que você faz. Então, eu acho que também tem essa junção, né, da tradição, da experiência. Você falar nessa câmera lá de trás, que na verdade fazia um barulhinho para dar aquele start, tipo, agora você é a personagem. É muito interessante isso. É uma enciclopédia ambulante, né, é, Anselmo? Com as novidades e com as ideias novas, mas é, você não se cansa de aprender e de é. evoluir. Tem um O próprio dia poeta, da tem um, medicina, né? tem um Pode poeta, falar. né, o Fernando Pessoa, no seu heterônimo Alberto Caeiro, diz uma coisa linda, que ele fala assim, que só ouvir o barulho do vento passando pela natureza já vale a pena ter vivido, né? E eu Sim, lindo. complementaria aqui assim, só ouvir o barulho da Reflex já, já, já valeu ter vivido, porque no primeiro filme que eu fiz era a Reflex, e aí quando eu vi no cinema pela primeira vez a minha imagem no cinema, naquela tela gigantesca, nossa, eu fiquei extremamente emocionado, porque eu fui educado com cinema, né? Meu Sim. pai era alfaiate, e ele, junto com a bancada dos alfaiates, fundaram um cineclube, né? E eles passavam filmes de 8 mm e meu pai me levava para ver, né? Então eu pequenininho já comecei a ver cinema. O primeiro filme que eu vi foi Em Busca de Ouro, do Charlie Chaplin, e Nossa. a sensação que eu tive com Charlie Chaplin eu tenho até hoje. Eu não consigo relaxar vendo o Charlie Chaplin. Eu fico num estado de emoção vendo o Charlie Chaplin que volta Sim. aos meus 7, 8 anos de idade, entende? Quando aquela figura me impressionou profundamente, aquele homem que comia uma sola de sapato, né? E que enrolava o cadarço do sapato, né? Com a extrema fome, né? E comia o cardaço como se fosse um espaguete, né? Aquilo nunca me saiu Sim, da é, mente. do espírito, na verdade, né? Então, sempre que eu faço um filme, sempre que eu entro num set, eu me lembro desse impacto que o filme me causou lá nos meus 7, 8 anos, né? Então, a minha paixão vem muito daí, vem muito dessa luz que atravessava, até porque, quando a gente fala assim, o cinema poeira, né? Antigamente se chamava, né? Cinema poeira, né? Sim, Cinema poeirinha, sim. né? O poeirinha. É, Por quê, né? Por que que se chama poeirinha? Porque o projetor, quando emite aquela luz, né, para a tela, é, né, e atravessa a sala é uma sala
arranjada uma garagem, era uma oficina, ou Sim, enfim, parará, parará, fechada, né? né? Os fragmentos de poeira sobem, ficam no ar. E aquela Verdade. luz do cinema ilumina a poeira. Você está entendendo? Então, quando você olha, eu olhava para o filme e eu olhava para aquela luz transversa que atravessava a sala, cheia de gotículas, cheia de Sim. partículas, né? Flutuando no espaço. Daí o nome poeirinha, né? Não, mas olha, outra novidade de conhecimento. Todos já viram, mas ninguém sabia. Eu, por exemplo, não sabia, estou sabendo agora. É uma aula a mais, né? E assim, é sempre uma aula com você. E eu penso, a gente conversa, conversa, conversa e descobre-se uma nova ideia e uma nova história Com com você. certeza. Eu queria que você falasse também como que veio, a gente já sabe da questão é, das personagens, né, do professor ali querendo formar atores. Eu queria que você falasse agora um pouco do que é menos conhecido do público, né, a não ser do público leitor, que aí já te aprecia e te acompanha, a questão dos seus livros. Sim. Você escreveu, o primeiro foi o A Volta ao Mundo? Você escreveu A Volta ao Mundo, deixa eu falar quais. A Mia é a holandesa dos pés descalços, a comédia Arte da Reverência e os contos cartográficos, é isso? Qual Cartas. é? Cartas, cartas, vai, pode falar que eu cometi aí, pode falar o nome certo. Cartografias afetivas. Cartografias afetivas, não poderia ser diferente. E qual foi o primeiro? Foi A Volta ao Mundo? Não, o primeiro foi lá atrás. Eu sou muito influenciado e a minha vivência, né? Quer dizer, minha primeira manifestação assim artística, digamos assim, foi escrever, Uhum, né? Eu sempre sim. escrevi. Eu sempre gostei de escrever, né? Eu era um péssimo aluno em todas as matérias e um ótimo aluno em redação. Quando era português, redação, eu vibrava. E então, no final dos anos 60 para o início dos anos 70, existiu um movimento artístico literário no Rio de Janeiro que ficou conhecido como a geração mimeógrafo, que eram pessoas que escreviam e imprimiam seus textos naqueles mimeógrafos, daquela máquina, né, que rodava um Uhum, me stencil, lembro. As né? provas, nossas provas, eu me lembro. Exatamente, né? Banhados a Sim, álcool, né? aquele cheirinho Banhados a da álcool e cheira de impressão da imprimia no prova. papel, né? Então, nós Sim, imprimíamos os textos no mimeógrafo, juntávamos, né? Já criava nos textos a página e o inverso da página. Então, quando você dobrava o papel, você tinha o texto dos dois lados, né? E aí a gente grampeava isso e vendia, né? Eu ia para o Baixo sim. Leblon, para o Baixo Gávea, para ali, para onde havia o cinema Paissandu no Flamengo, ou então o Cinema 1, que eram cinemas de arte na Prado Júnior, né? E eu ficava vendendo os meus livrinhos, né? Assim como a geração mimeógrafo também fez isso, né? E a Nuvem Sim, Cigana, por exemplo, que imprimia, né, os seus livros de uma maneira gráfica bastante alternativa, né? Então, sim. eu fiz vários livrinhos assim, que eram microcontos, às vezes um esboço de um concretismo poético, enfim, as influências da época eu ia experimentando. Uhum. Até que um dia surgiu um jornalista de Porto Alegre que me procurou e queria escrever a minha biografia. Eu fiquei espantado, mas assim, como assim escrever minha biografia? Eu sou biografável? Claro que é, sabe? Imagina, você tem uma trajetória tão Foi. bonita e Acho que a sua tal, internet né? Imagina. foi. E aí eu fiquei Mudou. assustado, eu não gostei da ideia, confesso, não gostei da. E eu estava fazendo uma terapia na época, lacaniana, e a minha Uhum. terapeuta, a minha analista lacaniana, ela virou para mim e disse assim: o que está te incomodando é porque lá dentro de você, você sabe que é você que tem que escrever isso. Tome a pena da sua vida, escreva você, né? O que vai ser um processo Uhum. incrível para você. E aí Uma viagem. eu fiquei, poxa, ela tem razão, é uma proposta realmente diferente, e tal. Vou pensar nisso, e tal. E aí quando eu comecei a escrever as primeiras
as primeiras palavras, as primeiras páginas, etc, etc, eu assisti uma entrevista do Rui Guerra, o grande cineasta, o grande diretor Rui Sim. Guerra, dizendo na televisão, ele estava falando sobre cinema, estava falando sobre várias coisas, e de repente ele solta a seguinte frase: é possível modificar o passado. Essa frase entrou dentro da minha mente de uma maneira tão explosiva, tão serpenteadora de conexões, que eu jamais tinha pensado sobre isso, e realmente eu fiquei com essa ferramenta na mão. Então, eu voltava a lembrar, né? Eu lembrava, melhor dizendo, né? Das coisas que eu tinha vivido desde o início da minha formação, né? Até os dias atuais, mas eu ia modificando. Como não? Né? Você escreveu em sua própria forma. As tocas que eu marquei, os erros que eu cometi, os pedidos de desculpas que eu queria ter feito, eu E fiz. não fez? E não Sim, fiz? Eu fiz. Eu fiz. Então eu voltei nos lugares e o que era melhor daqueles lugares, eu pensei e redimensionei como se fosse uma ficção e fui dando um sentido para aquilo e me perdoando dos meus erros e perdoando os erros também que foram cometidos comigo, né? Então isso me fez um bem extraordinário. E eu chamei de A Volta ao Mundo porque reza a lenda que quando o super-homem dá a volta ao contrário no universo, ele muda o curso da história por causa da mulher, como cantou o Gilberto Gil, né? Quem sim, sabe sim, verdade. Essa música é linda. o super-homem vem a restituir a glória, mudando como um deus o curso da história por Sim, causa da mulher. lindo, lindo, perfeito, Então, perfeito. então a E é uma volta ao, viagem ao seu mundo, né? Ao é, seu mundo, Eu, né? O mundo só que interno. foi uma viagem ao contrário, né? Foi para mudar o Sim, curso da história. E realmente eu mudei o curso da história. Então, quando eu li o livro, que a Cláudia Furiati, que é uma cineasta e uma conhecedora de literatura extraordinária, é autora da biografia oficial de Fidel Castro, né? Não preciso dizer mais nada. Ela foi a minha sim. revisora, ela foi Olha que maravilha. ela fez esse livro em parceria comigo e ela foi fazendo uma edição, ela foi criando conexões que eu não tinha percebido, porque quando você escreve um livro, é uma dança no abismo. Alguém disse isso, Sim, essa frase não é minha. É uma dança no abismo. Então, você vai realmente cair, entendeu? Você vai sim. se precipitar no vazio, né? E é preciso que alguém te resgate e junte os seus pedaços E traga novamente. e É, te a recrie, né? superfície. E a Sim, Cláudia Furiati fez isso comigo, então o livro é dela também, né? É dela também. Esse foi o primeiro. E aí, sim, os outros foram se apresentando, foram batendo na minha porta. Você está entendendo? Por exemplo, a comédia, a sim. arte da irreverência. Eu dei um curso na Cal sobre a comédia, a convite da Cal. É, e aí, enquanto eu estava dando aula, tinha uma senhora que ficava do lado de fora vendo a aula, porque eu gosto sempre de trabalhar com a porta aberta. Eu não gosto de fechar a Uhum. porta. E aí Já essa não fecha a senhora. porta para ninguém, está Teve uma sempre hora que eu assim. cheguei para ela e falei assim: olha, já é o segundo dia que a senhora está aqui assistindo a aula, não quer entrar, não quer participar. E ela falou assim: quero, porque na verdade eu estou aqui acompanhando a minha filha, eu sou de Brasília, né? Minha filha está fazendo um curso aqui na Cal e eu vim fazer companhia a ela tal. E aí eu não tinha o que fazer, eu vi que a sua porta estava aberta, comecei a prestar atenção e estou achando muito interessante. Eu falei, entra. E aí ela acabou fazendo o curso. Quando terminou o curso, ela virou para mim e disse, posso te fazer uma crítica? Eu falei, ih, cacete. Ela nem ia fazer e já veio com a É, crítica, mas tudo bem. o nome É. dela é Raquel Vilela. Ela falou assim: é o seguinte, você fala da comédia, você traz os livros. No outro dia você entrou aqui com um carrinho feito esses que os advogados usam para Dos carregar os processos, sim. processos, né? Um monte de livro, não sei o quê. E quando você fala dos livros,
Você falando é muito mais interessante do que os livros, porque eu fui lá ver, por exemplo, o livro russo que você citou e achei chato pra caramba. E, no entanto, quando você fala de um jeito tão simples, né? E como você tem a causa de viver isso, você é um comediante também, então se torna muito agradável. Por que que você não escreve um livro sobre a comédia? Aí eu falei para ela, primeiro motivo, porque pegar esses livros todos e sintetizar é um trabalho que eu não saberia fazer, porque isso implica em fichamento, em resumo, em Sim, síntese. E, e eu, compilar isso tudo é é, complicado. É. eu sou tão caótico quanto um jardim público. Aí ela falou Você, assim, olha, mas essa é a minha profissão. Eu falei, como? Ela falou assim, essa é a minha profissão. Eu sou uma pessoa que pego pilhas de processos no Banco do Brasil, trabalho no Banco do Brasil e transformo em 5 páginas. que Aí, maravilha, o poder de síntese. poder de síntese. Aí eu falei, pô, então vamos trabalhar juntos. E aí, durante um ano ou mais, não me lembro, eu fui alimentando ela com os As livros, matérias, os as livros, matérias, os meus pensamentos sobre tudo, sobre como eu lia sim, aquilo tudo, como eu vivia aquilo tudo. E aí nasceu o Comédia a Arte da Irreverência, que é um livrinho desse tamaninho sim. assim, e que é a síntese de pelo menos 30 livros, que não são E mais aí você vê, publicados. Que não são mais exato, publicados. e você vê a maravilha de não fechar portas, É, porque ela ali é aquela situação exatamente. que você faz isso, e eu sou prova disso, testemunha É. ocular, você Uhum. está sempre recebendo, dando chance para as pessoas, Isso, sempre de braços isso, abertos. Imagine isso. se você tivesse fechado a porta, Eu né? não fecho a Então, porta nem do banheiro, se você quer saber. perfeito, você. Oh, meu Deus. E assim, eu sei que vai falar um pouquinho agora da Mia, o que eu menos realmente sei, né? Tanto que é o caso, que é o da cartografia afetiva, das cartografias afetivas, esse é o que eu menos sei. O Mia é O uma coisa Mia é muito maravilhoso. interessante. O Mia é O uma Mia é coisa muito maravilhoso. interessante, porque eu vivia assim, sempre que eu tinha a oportunidade de conversar com alguém, assim, mais intimamente, mais de uma maneira assim, mais, vamos dizer assim, afetiva, tal, eu contava a história do dia que eu saí de casa para comprar um maço de cigarros e voltei um tempo depois. Com o passar do tempo, eu fui elaborando essa história. Cada vez eu contava Uhum. mais um pedacinho dessa história. E quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então eu ia Sim, aumentando a sim. história. Aí chegou uma hora que tinha que virar um livro. E o livro é exatamente isso, é a história de um rapaz que é libertado de uma prisão da ditadura militar, ele volta para casa depois de ter vivido a prisão, e, e aí ele está em casa, ele mora com um outro artista, e ele é um artista também, e o cigarro acaba e ele resolve descer isso se passa em Santa Teresa, né? Ele resolve descer para a Glória para comprar um cigarro e acaba tomando chopp, fumando cigarro ali no amarelinho da Glória, e ele observa uma mulher loura como você, mais ou menos da sua idade, né? E ele observa que ela está chorando. Além de observar que ela está chorando, ele olha por baixo da mesa e vê que ela está com os pés descalços. E aí ele não aguenta, ele se aproxima e começa a conversar com ela, e ela é uma holandesa, né? E, São quase eu mesma, eu sou antes. exatamente, você podia fazer muito bem o papel da Mia. E aí a história Sim. começa assim, e eu desenvolvi essa história, ele acaba indo para a Holanda com ela, viver com ela é mais velha do que ele, que é uma coisa que eu também queria trabalhar, que eu tive uma relação com uma pessoa durante muito tempo, uma pessoa muito importante, uma mulher muito importante na minha vida, e ela era mais velha do que eu. Quer dizer, a palavra velha não cabe, tinha mais idade do que eu, né? É. E essa relação onde você. Normalmente o homem é mais velho, né? Sim, No sim. Vindo transcurso do da nosso história, histórico, normalmente é assim, sociedade. né? Mas é mais Graças a Deus está raro. mudando. Graças a Deus está tudo mudando. É mais raro que seja o oposto, né? Então, eu Isso, queria também falar sim. sobre isso e falar sobre esses anos que foram fundamentais na minha vida, que foram os anos 70, né? Onde havia uma revolução em curso, né? O mundo buscava uma utopia,
né? Os jovens sim, viviam uma utopia, né? O movimento Flower Power, que ficou conhecido como hippie, os beatniks, e tantos outros movimentos, Woodstock. A cena final se sim, passa em Woodstock no livro, né? E eu queria deixar, sobretudo para os meus filhos, né, essa sim, impressão dessa viagem que foi construir um mundo anticapitalista, anticonsumista, um mundo equilibrado, um mundo de igualdade, de liberdade sexual, de costumes avançados, de fraternidade, enfim, todas essas bandeiras que foram levantadas na década de 70 e que, infelizmente, foram derrotadas parcialmente, né? Parcialmente naquele período, sim. pelo reacionarismo, pelo fascismo, né? E pelo capitalismo, né? Mas o sonho não acabou. O sonho não acabou. Graças a Deus. O Não. sonho não acabou. Um velho hippie está aqui dizendo isso. O sonho não acabou. Perfeito. Um dos ideais do movimento, desse movimento, é que houvesse uma igualdade, uma conectividade mundial entre as pessoas, né? E nós estamos aqui exatamente nesse exato momento, nessa conectividade, afirmando que essa visão dos anos Latrão. 70 venceu. Né? Mesmo que ela seja Exatamente. mal usada no momento, que ela seja usada para o mal nesse Sim, momento, né? Pelas fake news, pelas bobajadas todas sim, que a gente sim. vê na internet, mas a internet é um processo de conectividade onde todas as pessoas têm o direito fundamental de se expressarem. Né? Eu, por exemplo, me dedico a isso com essa ideologia dos anos 70. Toda quarta-feira eu publico um texto no Facebook, né, chamado Eu vi. Quarta Dimensão, onde eu exercito isso, né? Esse direito e esse espaço que antes era no mimeógrafo e depois foram nos livros, e depois no teatro, e depois no cinema, mas agora é na internet, é na rede social. E outras Sim, pessoas estão fazendo isso também, e quem sabe isso não gera um movimento onde o Facebook deixa de ser aquela coisa costumeira, superficial. É, repetitiva, exato. cotidiana, né? E passe a ser um centro de troca das suas cartas, né? Das suas impressões, porque escrever é uma forma extraordinária de expressão, e todas as pessoas podem e devem escrever. Né? Escrever é Sim, fabuloso. Você colocar suas ideias ali e publicar e ter um feedback sobre elas, ou não ter nenhum feedback, não importa. Mas o ato de publicar é um ato de doação, é um ato de generosidade que acaba revertendo um magnetismo para você mesmo. sim, com certeza. Lindo. Não, falar com você, eu sempre repito isso, e graças a Deus eu tenho oportunidade de ter essas conversas e aprender muito com você. E vou dizer daqui a pouco uma das coisas que eu desenvolvi e continuo desenvolvendo através de você. Primeiro, eu vou aqui agradecer que teve uma pessoa aqui, deixa eu ver, que falou do seu personagem, foi o Jadiel Pernambucarte. Ele disse que você fez e fez um personagem no Sítio Capão Amarelo, que isso faz parte da vida dele, lá da infância, e ele ainda se lembra, talvez como você se lembre do Charles, ele se lembra de você aí no Sítio do Capão Amarelo. Quero Foi. agradecer também a Juliana e o Dr. Fabrício da UTI da Mente, estão falando que estão gostando muito da live, que você é incrível, traz conhecimentos e reflexões maravilhosas, a todo o pessoal que nos ajudou assim, a divulgar no sentido da homenagem a você, porque você não precisa ser divulgado. Aí eu vou dizer o que eu aprendo ainda hoje com você, a questão da liberdade. Você sempre me disse, eu prezo a liberdade, defendo a liberdade, de expressão, a força de expressão, costumo dizer em tudo que faço, que o direito já nasceu com você. Ninguém tem que te dar nada, só não podem te tirar. Né? Então, eu já pensava isso, mas conhecendo você, que veio de uma amizade linda, né? Que ficou, né? Que tínhamos aí, eu tive um ex-namorado que era seu amigo, e ele se foi, mas nós ficamos. E isso É. é maravilhoso, essa amizade linda. E você me disse justamente isso, sempre. Toda vez que eu falo ao telefone ou com você pessoalmente, você diz a liberdade. A liberdade é aquele muro
que não deve existir, tipo, não deve existir aquele muro para te prender em nada, na vida, na parte afetiva, em nada. Você é livre, você nasceu livre. E isso para nós, principalmente para as mulheres, como você bem colocou, que são criadas, né, com o patriarcado, aquela pressão de cima para baixo, como você falou da idade, né, sempre o homem, hoje já está mudando, mas sempre aquela ideia de que o homem é mais velho, é o correto, digamos assim. Então, eu acho que isso é maravilhoso, e essa questão de liberdade, eu queria que você falasse um pouquinho, né, agradecendo a todos que estão aqui conosco, todos te adorando, porque o personagem, no Zorra, nos filmes, nas novelas, eles te veem ali. Mas essa essência do Anselmo, eu acho que esse é o meu propósito aqui, eu acho que eu estou alcançando, é te conhecerem esse mundo do Anselmo, essa questão da generosidade, da essência, do quão grande você é, e mostra ali pedaços para nós, né? Você mostra pedaços de você em cada personagem, mas é muito grandioso para se falar em tão pouco tempo como nós temos hoje, tá? A não ser que fizéssemos várias e várias. Mas eu queria que você falasse da liberdade, como a liberdade faz parte da sua vida em tudo, na vida tudo, pessoal, na em tudo, artística. em tudo. Eu acho que tem a ver com o meu nascimento, sabe? A minha mãe me contou que, na verdade, ela fazia um tratamento para não engravidar por questões de vida mesmo, né? Ela não podia ter um segundo filho, né? Ela e meu pai batalhavam muito, a minha irmã já tinha 8 anos de idade, ela precisava trabalhar, não podia cuidar de uma criança, e isso é uma responsabilidade muito grande. E ela tomava uns remédios na época, né? E no exame que ela foi fazer, ela descobriu que estava grávida. Descobriu que estava grávida e mais uma outra questão. Além de ser uma gravidez indesejada, era gêmeos. Nossa. Sim, ela estava grávida de gêmeos. E aí ela resolveu, né, aceitar esse presente da vida, né? E começou a fazer os acompanhamentos do pré-natal, etc, etc. E em Sim. determinado momento, lá pelo terceiro, quarto mês, o médico disse para ela que um dos gêmeos não sobreviveu. Não havia espaço no útero dela para dois se desenvolverem. Então, não parou, não continuou a se desenvolver. E ele estava com muito medo de que houvesse um aborto natural, porque, enfim, tinha um feto ali que tinha parado. Então, a natureza iria expulsar, né, aquela vida ali que já não estava mais biologicamente, né, aceitável dentro de um organismo. E isso não aconteceu. Não aconteceu. A gravidez continuou a se desenvolver e eu nasci num anfiteatro, né, com uma junta médica para entender como tinha acontecido Nossa. isso. E aí minha mãe me conta, né, que depois que eu nasci, eles retiraram o feto que tinha parado lá no terceiro e quarto mês, e aí eles entenderam que o feto, o útero da minha mãe, fez uma mumificação, enrolou ele numa película para não deixar ele apodrecer, né? Então, eu nasci, eu fui escolhido para sobreviver, né? Poderia ter sido eu, né? Mas então eu já Sim. nasci com essa gratidão. Eu já nasci com essa, eu fui escolhido, né? Pela natureza, digamos assim, né? Para não viajar em nenhum outro tipo de conceito, eu fui escolhido pelas forças naturais ali presentes à sobrevivência. Então, eu fui criado de uma maneira muito diferenciada, porque como meus pais sabiam dessa história, eles tinham uma atenção sobre mim diferenciada, porque eu fui um sobrevivente, né? Eu fui Sim. uma força da natureza que criou a liberdade de nascer, de viver, né? Então eu já nasci com essa força libertária, digamos assim, né? Então desde pequeno eu nunca aceitei as regras, eu fui um péssimo aluno porque eu achava um horror as escolas, eu achava as disciplinas horrorosas, tudo que eu aprendi fora das escolas, porque as escolas tinham
como grande preocupação a disciplina comportamental dos alunos, ao Sim. invés de soltar os bichinhos e deixarem eles experimentarem as coisas, não, tinham que Criatividade, adestrá-los. originalidade. Tinham que adestrá-los a um modelo de educação, de correção de comportamento, etc, etc. Isso me causava um grande transtorno. E logo quando veio a minha adolescência, veio a ditadura militar brasileira. E aí eu tinha um pai muito esclarecido, meu pai era muito esclarecido, meu pai foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro, então ele tinha uma visão extraordinária, sociológica, muito esclarecida, né, sobre as questões, né, de um país ou dos países, enfim, e as inter-relações políticas possíveis a partir da compreensão do significado da liberdade, do trabalho, da igualdade, da fraternidade, né? O iluminismo da Revolução Francesa, né? Era o meu pai, a primeira coisa que meu pai me ensinou foi sobre o iluminismo, né? Então, eu já nasci com essa preocupação em relação à liberdade, né? E nós vivemos 21 anos de ditadura, né? Então, de 64 para até o final da ditadura, a minha liberdade foi cerceada, como foi cerceada a liberdade de todos os brasileiros que tinham uma consciência crítica, né? Então eu passei a amar mais ainda a liberdade, né? A querer mais ainda a liberdade. Tive o privilégio de conhecer o movimento do Flower Power, né? Dos hippies, né? E aí a liberdade de costumes, a liberdade em relação à compreensão das relações possíveis de se ter, né? Quando com 18, 19 anos eu entendi que eu não poderia me comportar como todos os amantes que a gente vê na literatura, no cinema, na televisão e na própria família, de querer ser que a mulher ou o companheiro fosse uma propriedade, né? A questão do ciúme, a questão da fidelidade, a questão da livre e espontânea vontade de se compartilhar com o mundo, né? Isso me contagiou de uma maneira extraordinária e eu carrego isso vivamente até os dias de hoje. Espero sair desse planeta gritando: liberdade! Viva a liberdade! Não, eu sou prova disso. Você defende isso nas palavras, nas atitudes, e Isso. também sempre, como eu já disse, ter essa generosidade de fazer novos trabalhos, novas ideias, e também buscar isso em novas pessoas. Está sempre aberto para essa globalização que você tanto quis lá atrás, né? E seu pai, à frente do seu tempo, a época não deixa de ser, te trouxe isso já na sua educação. Então, certamente, isso faz parte da sua raiz, que com a sua inteligência depois, inclusive emocional, você desenvolveu e desenvolve muito bem, né? A live vai Aí, cair daqui a pouco, hein? vamos terminar. Aliás, o que eu queria aqui, só para finalizar, até porque a gente já falou, quer dizer, se fôssemos falar da essência, íamos ficar aqui, mas pincelamos alguns trabalhos, eu queria realmente te agradecer, foi lindo, quero que você deixe uma mensagem final, quero também agradecer porque você é sempre a ponte, tanto você quanto a Isadora e o pessoal lá do Estúdio M, que são os meus, assim, fortalecedores para que eu não saia da arte ou para que eu volte para ela. Então, de qualquer forma, a gente está, assim, eu sempre vejo isso, você também buscando pessoas, trazendo vida para as pessoas. Como você vê para você a medicina, você vê essas, que não deixe nada ali reprimido. Como você falou dos seus livros, porque você é um leitor, uma pessoa que tinha como passar aquele conhecimento de outros escritores e autores, por que não o seu? Né? E você passa isso para quem está ao seu redor. Então, eu só tenho a agradecer de ter tido a honra também de já ter sido dirigido por você, pela Isadora, que foi maravilhosa, e trabalhado ali naquele pouquinho ali, mas que me fez tão bem. Eu quero que você deixe a sua mensagem e queria que você fizesse, por último, esse paradoxo que estão pedindo na live do personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo ao restante de personagens mais densos. Fizesse um apanhado sobre isso e então finalizasse para a gente poder gravar, porque senão eu vou poder continuar gravando. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um dos programas mais extraordinários que a TV Globo já produziu, né? E eu tive a honra
de ser protagonista de um episódio chamado O Esperto que Come o Esperto. É o E nosso era dia a eu, dia. Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, dirigido pelo extraordinário Fábio Sabag. E era uma história interessantíssima de um brasileiro que fabrica dinheiro, que tem uma maquininha de fabricar dinheiro. Sim. E era Esse é delicioso, bom. porque para mim, especialmente, foi muito importante, porque eu fui alfabetizado com os livros do Monteiro Lobato, né? Então, estar numa história no sítio do Pica-Pau Amarelo, para mim, foi assim. Extraordinário. Duas coisas foram fantásticas para mim, né, nessa profissão, muito especiais. Uma, fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo, e outra, trabalhar com o ídolo da minha infância, que foi o Ronald Golias, né? O Golias, ele me chamou para trabalhar com ele, para fazer dupla com ele num programa na Bandeirantes chamado Bronco, e foi a coisa Sim. mais linda do mundo, porque quando eu o encontrei, eu apresentei para ele uma caderneta escolar da minha época de ensino médio, né? E pedi para ele ler o que estava escrito na página 22. Ele ficou olhando para mim assim, falou: lê em voz alta, por favor. Aí ele leu, né? O aluno Anselmo Carneiro de Almeida Vasconcelos está expulso da sala de aula por insistir em imitar o comediante Ronald Golias. Ai, é Aí ele olhou para mim e fez genial. assim, ó. É genial. Tem aquela carinha tradicional, né? E aí eu falei: foi exatamente isso que eu fiz. Quando o professor me fez uma pergunta que eu não sabia responder, eu olhei para ele e falei... E aí ele me expulsou da sala de aula porque a turma toda Claro. riu. Então, trabalhar 8 anos com esse gênio da Sim. comédia, que foi o Ronald Golias, foi... Caramba, se eu tivesse estudado, entendeu, em 3 faculdades, feito doutorado, PhD e tudo mais, eu não teria aprendido tanto quanto aprender no Picadeiro com Ronald Golias. Ah, que lindo. E é verdade. Aliás, viver com pessoas, com grandes artistas, você tem um aprendizado inenarrável, né, Anselmo? Porque você ver Inenarrável, as pessoas, estudar as pessoas, estar inenarrável. com elas, É, não inenarrável. tem preço. Uma É vez assim, a nossa... Oi, pode o falar. Jô Soares estava entrevistando o Anthony Quinn no programa dele, e aí virou-se para o Anthony Quinn e falou assim: Quinn, todo mundo fala muito do Marlon Brando, que o Marlon Brando era complicado, não sei o quê, parará, parará. Como foi para você fazer Viva Zapata com o Marlon Brando, seu irmão dele? Aí o Quinn parou assim, olhou para o Jô e disse assim: muito fácil. Porque quando você trabalha com alguém muito talentoso, é fácil. Difícil é quando você trabalha com alguém que não sabe o que está fazendo. É verdade. E no ar da genialidade dele, ele tem toda a razão. Eu padu na mesma opinião. Aliás, você está ali aprendendo, é só seguir os passos dele. Não tenha dúvida disso. Mas Imagina, é imagina. maravilhoso. E É. assim, a nossa sorte que acho que agora aumentaram, Anselmo, e aí você consegue gravar até quase 2 horas. Parece que é isso. Eu tive a informação, assim, de outras pessoas também. Mas nós vamos encerrar, porque Maravilha. eu sei que Então, você... a hora que derrubarem, a gente É, cai no chão e tudo bem. não vamos cair juntos. Aí, mas assim, é claro que a gente vai encerrar, mas com assim, aquela coisa do quero mais, né? Uhum. E eu fico feliz de você ter justamente essa diversidade. E a coisa da sua essência que você transmite em todos os personagens. Como disseram, do Sítio Capão Amarelo, do Zorra, você também fez, e eu não falei aqui do trabalho, mas queria pontuar, o filme antes da novela, tá? Para que não se confunda, O Amor de Mãe. Você pode falar um pouquinho também, só para a gente Sim, pontuar, e claro, depois você claro. deixa a sua mensagem e a gente encerra. Uma das delícias que me ocorrem na minha trajetória é dar aula, né? Eu gosto muito de dar aula. Minha mãe que inventou Sim. isso. Minha mãe me inventou, professor. Um dia eu tinha 14 anos, ela chegou para mim e disse assim, minha mãe era cabeleireira, né? Ela falou assim: a dona Anice estava aqui e me falou que o filho dela, o José Carlos, está com problema na escola, está precisando de um professor particular. E eu virei para ela e falei que você vai dar aula para o José Carlos. Eu falei: como é que é, mãe? Ah, você vai dar aula para o José Carlos. Vou? Vai. Vai ganhar um dinheirinho.
Eu falei, ó, tá. E aí eu fui, comecei a dar aula para o José Carlos e foi um barato, porque o José Carlos odiava estudar e eu também odiava estudar. Então, aquela Foi matéria, né? ótimo. Aquela matéria chata ali. E aí a gente fez um pacto e eu comecei a ensinar para ele o que eu não sabia. E aí eu descobri que eu tinha capacidade de ensinar o que eu não sei. E eu faço E isso até aprendeu. hoje. Eu faço isso até Quem hoje, ensina o que não sabe, exatamente, de repente exatamente. aprende. Em vez de reproduzir um conhecimento adquirido, você parte para descobrir o conhecimento. Então aí o conhecimento entra de uma maneira. O Zé Carlos passou em segundo lugar naquele ano. Porque descobriram juntos e você ensinando, de É, repente aprende, né? Fora Coralina exatamente. diz, você ensinando não tem nada É. melhor E para aí você aprender. me chamaram para dar uma oficina em Porto Velho, em Rondônia, né? O Instituto Sim, Babaçu da Amazônia me convidou para dar uma oficina lá, porque ficou sabendo do meu trabalho na Martins Pena, nas minhas oficinas. E aí eu fui para Porto Velho e foi um barato, foi um grande barato. E lá nasceu a ideia de fazer um filme com um texto de um jornalista local, o Paulo Andreoli, a produção dos empresários da cidade, que casaram uma grana, parará, parará, e nós fizemos um filme. Eu podia ficar durante o carnaval, que eu não estava no Zorra ainda, e aí eu podia ficar o carnaval inteiro filmando, e durante 4 dias a gente fez O Amor de Mãe, que é um filme amazônico, que é um filme lindo, está no sim. YouTube, quem quiser assistir. É um filme interessantíssimo e ator profissional só tem eu e o Paulo Sachs. Todos os outros atores foram oriundos da filmagem que a gente recrutou na Uhum. cidade e também alunos da oficina que eu dei. Então é um filme muito naquela pegada do neorrealismo italiano, onde você não vê atores famosos, atores Sim, consagrados, sim. né? E você tem uma cor local verdadeira, né? Você tem um sotaque verdadeiro, né? Real, É né? muito Genuíno. interessante, é um filme muito interessante. Ah, que lindo. Eu queria que você falasse sobre ele, porque realmente essa história de colocar a situação de alunos, né, e você montar, já dá todo esse diferencial que você prega, né, dessa questão da chance, É. dos novos projetos, e Uhum. isso você já passa. Eu queria, então, que você deixasse as suas duas mensagens diferentes. Uma para jovens atores, para quem está começando ou iniciando sua carreira, como Uhum. professor, como diretor, ator, né, dispensa maiores comentários, eu queria a sua mensagem, e da vida, a mensagem para a vida, o que você deixaria, e você já me passou aqui várias mensagens, assim, É, das suas é, atitudes, de ter o novo, de estudar medicina, e essa questão da meditação, da terapia na sua vida, eu queria que você isso. passasse essas duas mensagens, É, para os atores, atrizes e para a vida. E é, elas se confundem, de certa forma. é. Né? É muito difícil você falar assim sobre isso, né? Assim, eu tô há 40 anos, né, trabalhando com educação de atores, de iniciantes, né? E eu nunca tentei transmitir nenhuma mensagem para eles que fosse assim, olha, siga isso, isso vai dar certo, Uhum. isso vai te levar a algum lugar. Não, pelo contrário. Como eu sou absolutamente intuitivo e libertário, né? O que eu tento fazer é maximizar ao máximo o potencial de cada um, né? Eu jamais critico, né, um trabalho, um aluno, uma prova, um desempenho, jamais. Não é o meu papel esse. E até o Oscar Wilde fala, né, que toda crítica é uma autobiografia, né? E como eu já escrevi a minha autobiografia, eu não preciso Sim, ficar criticar ninguém, você já reinventou criticar a sua ninguém, história. né? É, que Então, lindo. a liberdade é fundamental, a liberdade da autoaceitação é fundamental, né? Eu me perdoo sempre que eu vejo um trabalho meu pronto, né? E que eu olho e tem defeitos e podia ser melhor, etc, etc, mas isso não passa pela minha cabeça. Eu fico muito agradecido de ver aquilo, aceito as minhas limitações, aceito, às vezes, as limitações são duras, são muito duras, Sim,
né? Às vezes você está em cena, na última fila, e você não vai falar nada, você vai ficar ali, mas você está sendo pago para fazer aquele trabalho ali. Então, eu procuro honrar esses momentos, né, em que eu estou ali, eu não sou o protagonista, eu não sou o coadjuvante, eu não sou nada, mas eu tento ser dentro desse nada, né, a essência do nosso trabalho, que é estar presente, que é doar-se, né? Maravilhoso. Eu tenho um Sim. colega Siga o que seu coração, Marcelo. eu tenho um colega maravilhoso que ele sempre diz assim: peraí, o Anselmo vai ficar aqui atrás de mim sem falar nada? Meu Deus do céu, estou fodido. Não tenha dúvida. Não Porque tenha é dúvida isso, nenhuma. né? É isso, a gente às vezes dimensiona as coisas e nem sempre você é o prato principal, né? Às vezes você é apenas um amendoinzinho. Né? E seja Ótima essa um colocação. amendoinzinho. Então, essa noção que eu acho que é fundamental a gente ter, né? Não importa o Sim. tamanho, não importa. Um personagem não se mede pelo número de falas, não se mede pelo nível de participação, né? Exercer a sua profissão, né? Você sair de casa e ganhar o seu dinheiro exercendo a sua profissão é a dignidade que você precisa. Todo o resto é o resto. Verdade. E ninguém precisa de resto para sobreviver. Então precisamos sim É seguir do os nossos essencial, do corações. essencial, Perfeito, exatamente. perfeito. Exatamente. Maravilha, já deixou mais do que uma mensagem. E você realmente se reinventando, eu ratifico aqui, essa generosidade e humildade que você consegue manter, porque não são de todos, mas são sim próprios dos grandes artistas. Você Isso falou uma eu coisa admiro. que eu sempre gosto, quando fala essa palavra, eu sempre fico com vontade de esclarecer ela, porque eu amo as palavras, né? Por A gente favor, fala muito esclareça. em humildade, né? Eu escuto muito essa palavra, assim, você é humilde e Sim, tal, parará, 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 parará. Humildade vem de humus. Humus é um fertilizante. Então, exatamente. você ser humilde é, na verdade, você ser fértil. Qualquer gotinha de água ali que bater na sua terra, no seu humus, pode nascer uma semente, pode nascer uma pequena planta e pode até ser uma árvore frondosa e enorme. Que fará Então, toda a diferença. exatamente. Então, a humildade vem de humus, vem de fertilização, né? Sim, espalhar. Não é a ideia católica de ai meu Deus, não Não, sei o não é quê. submissão, né? Não é Não é submissão, submissão, não é você exatamente. Não é omissão, não é você submissão, também não é fazer submissão. a É. pobreza, não é nada disso, né? Então é Uhum, uma situação uhum. realmente não, de grandeza no todo, né? Você fertilizar, E você depois é o criar, seguinte, quando você aprende a engolir espalhar. sapo, né, o teu metabolismo, né, começa a ganhar uma amplitude e aí você fica. Maior, E aquilo não te faz mal, entendeu? Não te faz não, mal. não. Tudo depende né, o remédio e o veneno é a mesma substância em doses Sim, diferentes, né? Então, sim, desde que sejam em doses certas, e na verdade, o que temos exatamente, dentro de exatamente. nós temos os dois realmente, o É, remédio e o isso. veneno. Nós é que Eliminar os devemos usar excessos, em né, doses Rose? certas. Eliminar os Tudo que é excessos, né? Vamos tirar os exato. excessos, né? Aí Vamos, fica de só o que tudo. interessa, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso, é espalhar tudo de bom, sempre isso tem o ciclo, não Claro, tem como ser claro, diferente, claro, né? E eu claro. queria agradecer mais uma vez. Você é uma pessoa Ah, a quem eu vou agradecer sempre, porque às vezes que você viu que eu precisei de você, você me atendeu de uma maneira tão generosa, de uma maneira tão solidária, né? Pensando em me fazer o bem, antes de qualquer sim. coisa, pensando em me fazer o E é bem. recíproco Então, isso, isso é você uma também, coisa, né, que é você uma também. dádiva, né? É uma dádiva. Sempre que eu te ver, eu vou me ajoelhar diante de você e agradecer. Ah, imagina, lindo você, gratidão por você também. É recíproco e essa troca, é o que eu sempre digo, né? Se nós temos ideias, nós nos encontramos e cada um sai com as duas ideias, né? Não um com a sua. E se é uma coisa material, eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa. Cada um sai com uma. Agora, se nós fizermos a questão das ideias,
nós saímos com 2 ideias diferentes, e isso com você vale muito mais. A recíproca é verdadeira, você também é grandioso, sempre me recebe com o maior carinho, me fortalece, e eu acho que nós precisamos disso para a vida, né? Para a arte realmente deixar a nossa realidade mais amena e a gente conseguir ganhar força. Você falou uma coisa ótima, as cicatrizes, as questões que a gente passa, nós aprendemos a suportar, ficamos vacinados, são os nossos antídotos, mas isso nos faz diferente e grande se nós soubermos usar na nossa vida, né? Porque ensina-se tudo, no doutorado, no mestrado, na graduação, menos a suportar. E essa capacidade de suportar, nós desenvolvemos conosco, né, a si mesmos, e isso é que faz com que a gente seja um vencedor de vencer as nossas dores, como você gosta das palavras, e alcançar os nossos objetivos. Eu fico muito feliz, vou agradecer mais uma vez aqui, peço licença ao pessoal que está aqui nos ouvindo, o pessoal já saiu também, assim, saiu porque tem a outra live, que é o pessoal que estava aqui conosco divulgando, e assim, nós passamos das 10, e eu fico feliz de ter passado, e realmente ter podido gravar isso aqui, para que fique, as pessoas ouçam um pouco dessa situação da sua essência, né? Tá aqui a Juliana Puccini, a CS Bahia, a Alexia Marília, o Jade Pernambucati, que fez a pergunta sobre o sítio do Capão Amarelo, Jean Bergaminha, Denise Avelar, que falou, Totonho, é você? Então, deve ser um personagem que você tenha feito, ela se referiu aqui, a Kelly Paz, o Oscar Zinelli, e o Rolo Oficial, a Tani, o Oscar Zinelli que também, o que o Charles Chaplin disse a Einstein, e o Einstein disse a Charles Chaplin, olha, que fez um comentário em relação às suas divagações aqui das suas perguntas, né? Então, todos acharam fantástico, conheceram muito mais um pouco desse Anselmo, que é tão grandioso, e que espalha amor, espalha o bem. E que eu tenho muito orgulho de ter, assim, como parte da minha vida como amigo, além de ser um grande artista, como também a parte da Isadora, que carrega isso junto com você também, dessa modernidade, com a jovialidade, e vocês formam aí duplas de vários trabalhos, e que eu muito me orgulho de ter participado disso, e ser presente na vida de vocês. Tá? Um beijo, gratidão. Eu não poderia começar melhor que não com você, essa genialidade de uma forma nobre que você tem. E que, assim, horas e horas ficaríamos aqui falando de livros, projetos, ideias, e eu fico muito feliz que você vai desenvolver agora a medicina, essa paixão da terapia, né, que você também gosta muito, que você está se dedicando da meditação. Eu acho que nesse momento, então, é fundamental para todos nós. Mas poder falar sobre isso. Precisamos ficar bem, né? Precisamos ficar bem, né? Equilibrados, né? Alinhados energeticamente, né? Isso é fundamental, né? E eu vou me despedir aqui citando um grande artista que foi o Wagner Ribeiro, um dos criadores do grupo de Zicroquetes, que vivia repetindo a seguinte frase: só o amor constrói. Lindo, perfeito. Em tudo que está, tem que ser por amor. Beijo, querido, muito obrigada, gratidão. Graças. Bom sábado para você, final de sábado para você e bom final de semana. Beijo. Obrigado, tchau. Tchau. Opa.